A ideia da proposição de ampliar a transparência por meio da realização de audiência pública durante o processo de definição e contratação de obras e serviços públicos de grande repercussão comunitária relaciona-se melhor à legislação que rege as contratações públicas. Deveras, a Lei nº 8666, de 21 de julho, a Lei Geral de Licitações, estipula que sempre que uma licitação ou um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas superar 150 milhões, o procedimento licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública. A propósito, o PLS 559, que atualiza o procedimento de licitação e os contratos administrativos, também de nossa relatoria, igualmente disciplina a questão. A obrigatoriedade de que todos os órgãos aos quais se aplica a lei de responsabilidade estejam sujeitos a disponibilizar portal eletrônico de transparências nos moldes da CGU é impraticável e inconstitucional. De um lado, a própria CGU reúne as informações da União, não havendo necessidade de cada órgão, de cada poder da União ter outro sistema sob risco de redundâncias e desperdício de recursos públicos. De outro lado, impor essa competência à CGU fere a livre iniciativa do Presidente da República de propor decretos sobre as competências de seus órgãos e ministérios, quando não há aumento de despesa, sendo que já existe a previsão para que o Poder Executivo Federal disponha sobre o padrão mínimo de qualidade das informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas pelos demais entes da Federação, consubstanciada na prática no Decreto 7.185. Mas a previsão de que os órgãos da administração pública divulguem por meio eletrônico e em tempo real os documentos que deram origem ao processo de contratação, acompanhados das cotações e de seus atos decisórios, pode acarretar o aumento dos custos dos órgãos públicos com recursos de tecnologia da informação, visto que os sistemas integrados de administração financeira e controle não estão preparados para o armazenamento de informações digitalizadas. A adoção contínua de formas eletrônicas de contratação, como o pregão eletrônico, já reforça a transparência das contratações usuais de bens comuns, ao passo que as auditorias, a cargo da CGU e dos tribunais de contas, apuram com maiores detalhes não só os preços cotados, mas também o contexto das contratações para identificação de irregularidades. A atualização inicial pretendida para a divulgação das informações relacionadas à execução das despesas públicas já estava, em sua maior parte, inserida no Decreto 7.185 de 2010. Não é adequado inserir as informações sobre o andamento da execução das contratações públicas e o nome dos profissionais responsáveis pelas empresas contratadas no sistema de execução orçamentária. Essas informações devem constar do sistema de compras eletrônicas do respectivo ente federado, por se relacionarem ao controle da execução contratual e não diretamente ao controle financeiro da despesa. A previsão de que a CGU produzirá quadros com informações comparativas dos custos de aquisição dos principais bens, serviços e obras, inclusive regionalmente, também é inconstitucional, por ferir a competência privativa do Presidente da República de propor decretos sobre as competências de seus órgãos, quando não há aumento de despesa nos termos do artigo 84, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. De qualquer forma,
a base de dados do portal da transparência do governo federal, mantido pela CGU, permite a elaboração desses comparativos por qualquer interessado. A priorização processual das denúncias e das ações de improbidade administrativa contra o gestor público em decorrência do descumprimento do disposto nos artigos 48º, 48º-A da LRF não deve prosperar, pois a falta de transparência é punida com o não recebimento de transferências voluntárias e nem sempre acarreta danos ao erário ou enriquecimento ilícito dos gestores. É melhor permitir que as autoridades administrativas e judiciais utilizem os escassos recursos humanos e materiais disponíveis para escolher as suas prioridades de investigação e julgamento. Caso esses parágrafos fossem incluídos na LRF, poderíamos ter a situação em que a apuração de eventuais desvios de valores que prejudicam o funcionamento da máquina pública seria preterida em prol de denúncias sobre a não publicação de relatórios fiscais. Isso criaria um incentivo adverso aos gestores mal intencionados. É importante a inclusão de novo prazo de cumprimento das determinações de transparência pública. Primeiro, o cumprimento das novas disposições relacionadas à divulgação de dados da execução da despesa e da receita requer tempo de preparação dos sistemas em vias de elaboração ou em plena atividade. Segundo, a maior parte dos entes federados, principalmente os municípios com menor capacidade financeira, sequer divulgam os relatórios resumidos de execução orçamentária e os relatórios de gestão fiscal. A concessão de maior prazo afasta a punição de não recebimento das transparências em um momento de crise fiscal aguda e permite que os entes proponham de modo cooperativo mecanismos de capacitação de recursos humanos e implantação de infraestrutura tecnológica para o registro e divulgação de informações fiscais tempestivamente. Vale ressaltar que o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, em suas duas primeiras fases, atendeu 107 municípios entre 2001 e 2012, ainda que possa haver multiplicação dos conhecimentos adquiridos no âmbito desse programa entre os municípios localizados em uma mesma região geográfica, certamente serão necessários longos anos para que todos os municípios brasileiros cumpram adequadamente os dispositivos inseridos na Lei de Responsabilidade Fiscal pela Lei da Transparência. Por fim, embora o foco da Lei da Transparência seja a divulgação das informações relativas à execução orçamentária e financeira, é imprescindível que a sociedade tenha conhecimento, pelo menos, dos entes da federação que descumprem essa lei, de modo a avaliar o compromisso da administração pública com as melhores práticas da gestão pública e poupar o tempo daqueles que se dedicam a recolher as informações fiscais dos entes federados. A divulgação dessa lista ficará sob responsabilidade do Tribunal de Contas, responsável pelo acompanhamento da correspondente gestão municipal, estadual ou federal. Passo ao voto. Em razão do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 570, nos termos do seguinte substitutivo. Aí vem todo o substitutivo que está anexo, senhor presidente. Era esse o relatório. Muito obrigado, senador Armando Monteiro. A matéria está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação o relatório do senador Fernando Bezerra Coelho, lido pelo relator ad hoc, senador Armando Monteiro. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto, nos termos do substitutivo que apresenta. A matéria vai ao plenário do Senado Federal.